Estou chamando aqui a Gabriela para a gente começar. Gabriela, boa Oi, noite. tudo bem? Boa noite. E aí, tudo bom? Tudo bem. Tá, parece que a Tudo imagem em paz? tá travando um pouquinho, não sei se é a sua conexão ou a minha. Aqui tá rodando bem, Gabriela. Tá? Tá rodando tranquilo. Eu estou ouvindo bem você, o seu vídeo tá fluido, tá tranquilo, Ah, então tá certo? bom. Tá bom. Então a gente vai começar, pessoal, à medida que as pessoas forem entrando. Se você quiser ir fazendo sua pergunta, já ir deixando sua questão, e aí quando eu e a Gabriela terminar aqui de bater um papo inicial, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. A gente vai falar hoje ali sobre o sono das crianças até 6 anos de idade. E esse que surgiu de um post que eu coloquei falando ali sobre treinamento do sono, e eu falei, cuidado com esse negócio, treinamento do sono. E a Gabriela veio falar comigo de forma muito educada e eu convidei ela para fazer essa live. Então vamos lá, Gabriela. Começa falando um pouquinho, bem rapidinho, como que você chegou a trabalhar com isso e para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Então, hoje em dia meu filho já tem 4 anos e meio, né? Mas quando ele tinha, sei lá, uns 5, 6 meses, bom, até antes, né? O sono dele era péssimo. Eu penei muito, assim, com o sono dele. E aí uma amiga minha do Canadá me contou sobre a consultoria do sono, que ela faria isso com a filha dela, que eles têm a mesma idade, né? E aí eu achei uma pessoa aqui no Brasil para me ajudar. Na época a gente estava viajando, né? Morando fora por causa do trabalho do nosso marido. E aí quando eu voltei para cá eu achei uma pessoa do Brasil para me ajudar. E depois eu fui pesquisar, vi um símbolozinho do que ela tinha assim, né? Do certificado dela. Fui pesquisar sobre o curso e vi que era um curso online. Resolvi fazer. Levou assim quase um ano para, né, para ter todas as aulas e fazer todo o trabalho final, enfim, atender alguns voluntários e tudo mais. E aí isso a consultoria para mim assim mudou da água para o vinho o meu relacionamento com o meu filho, porque assim você fica privada de sono, irritada, a criança fica irritada e você sabe assim você começa a ressentir a criança, enfim, a minha relação com ele não estava boa. Então depois da consultoria isso mudou muito assim. E você também começa a entender melhor como que a criança, como o sono da criança funciona. Então você começa a ver, né, os sinais de sono quando ela está cansada. Não é birra, né? Não é aquela criança que está, ai, que chata, manhosa, não sei o que ela é. É sono. Então você conhece, você sabe reconhecer melhor e aquela relação fica, assim, ela melhora no dia a dia, entendeu? O seu dia a dia fica Entendi. 1000 vezes melhor só de saber, né, de entender como eles funcionam e tudo. Legal, legal. Deixa eu te perguntar, Gabriela, logo de início, para o meu filho conseguir dormir uma noite inteira chorando, treinamento do sono ou consultoria do sono, depois tu até explica a diferença. Significa deixar a criança chorando? Sim ou não? E fala um pouco sobre isso. Não, não. Então, para explicar sobre isso, sobre o treinamento de sono, né? Eu tenho que explicar também como o sono dela funciona. O sono é uma coisa muito complexa. Então, assim, para ele funcionar bem, ele depende da alimentação da criança, né? De uma alimentação bem balanceada, um ambiente favorável ao sono, né? Tudo bem escurinho. Depende da rotina da criança, né? De quantas sonecas ela fez durante o dia, se ela fez uma rotina, se ela está tendo uma rotina adequada para a idade dela, para ela não ficar nem super cansada e nem dormir demais, né? Porque isso interfere no sono noturno também. Então, assim, são vários fatores que vão fazer, assim, que tem que estar alinhados para o sono noturno funcionar bem, para ele conseguir dormir a noite toda, entendeu? Entendi. Então não E significa deixar a criança chorando. Eu não Não, preciso. não, então. E aí, se você fizer todos esses passos, se tudo isso estiver bem alinhado, só resta o quê? Se ele ainda não está dormindo bem, é porque talvez ele não saiba voltar a dormir sozinho, sem uma ajuda, né? Que é o colo, chupeta, mamadeira, enfim. E aí, o treinamento de sono seria realmente a última opção de que a gente tentaria para ajudar aquela criança a aprender a dormir sozinha. Entendi. Tá, então me diz uma coisa. Eu passei por privação do sono. Eu lembro que quando meu filho Miguel estava pequenininho, ele não dormia de jeito nenhum. Para você ter ideia, eu aproveitava sinal vermelho para tirar uns cochilinhos. Quando eu estava dirigindo, dava sinal vermelho, eu Então, é até puxava o freio perigoso, de tá mão vendo? e cochilava. Mas, de maneira geral, para as mães, para os pais que estão assistindo a gente, me fala quais são os principais pontos
que eles precisam ter atenção, e eu imagino que exista por fases, né? Você vai poder dizer, mas quais são os principais pontos para as mães que estão ouvindo, para poder contribuir com elas? Como que Os a gente pontos, faz? os pontos, o quê? Para eles dormirem melhor, é isso? Isso, eu tenho um filho que não dorme, tenho um filho que me acorda a noite inteira. Quais são as principais coisas, as primeiras coisas que eu tenho que prestar atenção? Como que a gente pode fazer? Então, eu sempre começo pela rotina, né, da criança. Ela tem que estar tendo uma rotina adequada para a idade dela. Um bebê recém-nascido, ele vai fazer de 6 a 8 sonequinhas por dia. O que é totalmente diferente de uma criança de 1 ano, por exemplo, que vai ter só 2 no dia, entendeu? Então, assim, aquilo de deixar a criança o dia inteiro acordada para dormir melhor, isso é mito. Porque, assim, ela vai... O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele se eleva no organismo da criança. Então, faz ela ficar agitada, irritada. Então, isso não funciona, né? Então, assim, depende muito da rotina dela. A primeira coisa que a mãe tem que fazer é ver a rotina dessa criança, se está funcionando para ela ou não. Ela tá aquela criança chorosa, manhosa, irritada, significa que não tá dando certo, entendeu? Ou ela tá brigando com uma soneca, ou ela fica o dia todo acordado, então realmente aquilo significa que aquela rotina não tá funcionando para ela. Segunda coisa, acho que seria o ambiente de sono, né, onde ela dorme, tem que ser totalmente escuro, não pode deixar a luminária acesa, nem nada, luz do banheiro, porta aberta, enfim. Porque a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é o que faz a gente ficar sonolento, né? Então, se a gente deixar uma luz acesa, acaba atrapalhando a produção de melatonina no organismo da criança. E a outra coisa, digamos assim, né, os 3 pontos principais, se tudo isso estiver bem alinhado, e aqueles outros pontos que eu te falei, né, os outros fatores, seria isso de ele aprender, se ele sabe voltar a dormir sozinho ou não. Porque o que acontece? O sono da criança, do adulto também, né? A gente tem ciclos de sono que duram de 50 a 60 minutos. Então, entre um ciclo e outro, às vezes a gente tem um despertar leve, que é uma fase de sono leve, né? Então, às vezes entre um ciclo e outro, a criança tem um despertar leve, né? E o adulto a gente sabe, né? Virar de um lado para o outro, arruma o travesseiro e volta a dormir. A criança não. Então às vezes ela vai, né? Vai acordar, vai ter aquele despertar leve e vai chamar a mãe para voltar a dormir assim no peito, por exemplo, né? Ou pedir uma madeira, se ela já falar, se ela já for um pouquinho maior. Enfim, então isso, o treinamento de sono seria mais ou menos para ajudar nessa parte, né, que nem eu te falei, a última opção que a gente usa para ensinar a criança a dormir sozinha. Então, a consultoria, você ajudaria a pessoa em todos esses pontos que você vem falando, alimentação, rotina, ambiente, Sim, é, sim. é um olhar mais geral, mais completo. Sim, a gente tem uma visão Gabriela, holística, né, de realmente avaliar todos esses pontos para entender o problema de sono da criança, né, o que está causando isso, para achar uma solução. E nem sempre a gente precisa do treinamento de sono também, né? Muita gente acha que vai ter que ter o treinamento de sono, vai deixar chorando sozinho, e às vezes não. Tem criança que a gente só arruma, né, alimentação, rotina, e ela já dorme super bem, sabe? entendi. Você falou de rotina, Gabriela. Existe um modelo, uma rotina padrão? Se adequa? Qual que seria a diferença de uma rotina de uma criança até 1 ano, de 1 ano a 3 anos? Fala um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem tabelas, né? Tem médias, mas que não, a gente não pode seguir muito à risca, né? Porque cada bebê é único, né? Então, o meu tá chorando aqui, Vai lá, tadinho. Não, veja aí o que que é. Ai, peraí, agora eu não sei se tem como cancelar aqui. Pera só um minutinho, posso voltar 2 Gabriela, minutinhos? vai lá, atenda o seu filho e daqui a pouco você Já volta, tá volto, bom? tá bom. Vai lá, vai lá. Pessoal, daqui a pouco a gente vai continuar nossa conversa aqui. Eu estou conversando com a Gabriela, ela trabalha ali com consultoria do sono e ela estava falando basicamente os pontos gerais para você conseguir ter uma criança ali que
ajude durante o sono. Eu passei ali um perrengue com o Miguel até os 2 anos de idade. O Miguel não dormia de jeito nenhum. E eu trouxe a Gabriela aqui porque ela tem uma especialização na área, tem um gabarito, trabalha com isso para poder ajudar vocês. Ela foi atender o filho dela lá que estava chorando e obviamente que ela vai priorizar a criança. Mas já já ela volta. Se você tiver pergunta, me fala como é aí na sua casa. Você tem dificuldade de deixar a criança? Seu filho dorme a noite toda, não dorme? Quais são os problemas que você tem? Se você tiver perguntas para fazer, pode ir colocando aí nos comentários, que aí, quando a Gabriela voltar, aí eu chamo ela e faço as perguntas para vocês, tá? Enquanto ela não volta, deixa eu falar aqui para vocês. Eu tenho o meu canal do Telegram, sempre eu trago conteúdos exclusivos lá no canal do Telegram. E semana que vem, de 11 a 17 de maio, eu vou estar com a série Forjando Filhos para a Vida. Eu estou regravando, algumas pessoas talvez já tenham assistido, outras são novas aqui, mas eu estou regravando essa semana para poder disponibilizar para vocês e, cara, tá ficando muito legal. Então, se você quiser participar, lá eu falo de uma forma bem geral o que as crianças, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos para dar bases emocionais fortes para eles poderem buscar a própria vida incrível deles, para eles se tornarem homens e mulheres na inteireza do que significa ser homem e mulher. Então deixa eu ver aqui se a Gabriela voltou. Vou chamar ela para participar. Então, se você quiser assistir a série Forjando Filhos para a Vida, vai lá na minha bio, tem o link lá na bio, tanto o link do YouTube, o link do Telegram e o link para a série também. Gabriela, tudo certo aí? Oi. Tá, desculpa, é que minha mãe, eu achei que minha mãe ia estar aqui hoje, mas ela teve que ir para outra cidade. Tô Tudo em aqui paz, não se me preocupe. virando nos 30 com ele. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente estava falando sobre rotina, você estava falando a diferença ali Isso. das fases, das rotinas, os principais pontos. Sim, então, a gente tem, assim, algumas tabelas que a gente segue, né, uma média, mas, claro, cada criança é única. Então, assim, uma criança que é mais ativa, ela vai ter uma necessidade um pouco menor de sono do que uma outra que é mais tranquilinha, que não pula tanto, enfim, né, que não gasta tanta energia, por exemplo. Assim como também, que nem eu te falei, né, um recém-nascido ele faz de 6 a 8 sonequinhas por dia, e uma criança de 1 ano ela não precisa de tanto sono diurno como uma criança recém-nascida. Então, assim, né, ela vai fazer 2 por dia. E aí, com 3 anos, ela vai fazer uma soneca só, sabe assim? Então, o sono diurno ele vai diminuindo aos poucos, assim, dependendo da idade da criança, né, com o crescimento da criança. Tá, legal. Então você falou também de ambiente. Mais ou menos, aí você falou de não ter contato com luzes e tal. Mais ou menos quanto tempo? Meu filho Miguel, ele dorme de 7 da noite, certo? Então mais ou menos quanto tempo antes eu preciso começar a prepará-lo para dormir? Como que isso funciona? Me fala um pouco sobre isso, de fase a fase, né? Tá. Assim, a gente recomenda de 1 a 2 horas antes de ir para a cama, né? Antes do horário da cama que você quer que ele esteja adormecendo. 1 ou 2 horas antes você já diminui as luzes da casa, já desliga a televisão, música alta, né? Já vai criando um ambiente mais tranquilo para a criança, né? E aí você também já pode começar a fazer um ritual de sono com ele a partir dos 4, 5 meses, para o corpo dele já entendendo, né, o organismo dele mesmo já vai entendendo que depois sei lá, digamos 6 meses, né, já está comendo uma papinha de janta, por exemplo, 6, 7 meses. Ele vai comer a janta, depois ele vai tomar um banho, você vai contar uma historinha para ele ou cantar com ele no colo, enfim, e aí você vai colocar ele para dormir, sabe? Então você já vai condicionando a criança de que aquilo é hora né, de relaxar, de ir para a cama, não tem mais brincadeira, enfim, televisão, que seja, né, para uma criança um pouquinho maior. Então, realmente colocar esse limite e estabelecer um ambiente mais tranquilo para ela ir relaxando e dormir mais fácil, né, na hora da cama. Entendi, legal. E das coisas que você falou, eu anotei aqui também a alimentação. Quais são os alimentos que eu preciso ter cuidado, que podem atrapalhar no sono do meu filho?
As crianças um pouco mais velhas, né? 2, 3 anos, que às vezes já comem muito doce, né? Açúcar deixa a criança mais agitada, cafeína, né? Que tem no café, refrigerante, às vezes alguns chás também. Tem que tomar cuidado com isso. É, ou nos bebês que estão fazendo a introdução alimentar, né, 5, 6 meses, evitar colocar aqueles alimentos que dão gases na papinha da noite, por exemplo, né, brócolis, couve-flor, feijão, tudo isso que pode criar gases e atrapalhar a criança na hora de dormir, ou enfim, durante a noite, né, porque o organismo dela ainda está se acostumando a alimentos novos, né, então, e esses agentes já sabem, né, que pode criar gases, e tudo isso pode criar um desconforto na criança na hora dela dormir também. Entendi. Gabriela, tu pode compartilhar alguma história de alguma cliente tua, lógico que não precisa falar o nome, mas alguma cliente que deu trabalho, digamos assim, e o que vocês fizeram juntas, como que é, você pode compartilhar ou não? Tá. Eu tenho uma que foi logo no começo, assim, acho que a menina tinha 1 ano e pouquinho, mas não lembro exatamente, assim, do problema do sono. Eu lembro que ela não fazia soneca direito, então ela acordava muitas vezes durante a noite e pediu peito e tudo, né? Várias vezes que 1 ano e meio a criança já tá comendo bem durante o dia, né? Então a gente sabe que não é fome, que ela estava acordando 3, 4 vezes para mamar, não era fome, né? De precisar ser alimentada durante a noite. É, E aí, com 1 ano e meio, a criança já entende bastante, né, o que a gente fala. Então, assim, eu pedi para ela começar um ritualzinho do sono, né, com algumas atividades mais calmas, que nem eu estava explicando. Às vezes eu indico também, a partir de 1 ano e meio, fazer um painel da rotina dele. Então, você pode recortar figuras ou imprimir, né, ou foto da criança mesmo, para ela entender aquelas regrinhas do sono, né? Primeiro a gente, enfim, um exemplo, né? A gente vai jantar, você coloca a foto lá da criança jantando, né? Comendo. Aí depois uma foto dela tomando banho. Depois uma foto dela escovando o dente, enfim. A Monique mandou uma pergunta aqui. Enfim, você faz esse painel para a criança visualizar a rotina dela, né? E entender melhor essas regrinhas e ir seguindo. Para eles é muito importante ver, né, o que você está tentando explicar. Então, isso ajuda bastante também. Então, eu lembro que ela fez esse painel, né, ela me mandou foto, tudo, ela fez com a Peppa Pig, sabe, toda enfeitadinha. Você chama a criança para ela te ajudar a fazer esse painel também, então ela também se sente incluída, respeitada, né? Ó, o que a gente vai fazer primeiro, tudo. E aí esse painel você pode colocar na parede do quarto da criança, né? E aí eu lembro que ela era bem pequenininha, ela já estava começando a falar e tudo, e aí ela ia mesmo apontando e ia falando, né, o que ela tinha que fazer, tudo. Então foi muito legal, sabe, assim, ver que ela realmente estava Legal. entendendo as regrinhas, e aí ela foi diminuindo as mamadas, né, noturnas, enfim. E aí depois ela estava dormindo super bem, assim, fazendo as sonecas direitinho e dormindo bem à noite também. Legal. E é um processo, né? Não é um passe de mágica, né? É, é Ah, por isso que eu te pessoal, falei, quem né, que tiver não. pergunta... Oi, pode falar, Gabriela. Não, não, é por isso que eu tava te explicando, assim, que isso de fazer o treinamento de sono e deixar chorando, isso nem funcionaria se os outros fatores não tivessem bem alinhados, entendeu? Tem gente que fala, eu já tentei de tudo e larguei chorando e também não funcionou. Né? Tá, não funcionou porque essa criança não tá fazendo soneca, ela tá extremamente cansada, irritada e não vai funcionar mesmo. Vai ficar até pior se você largar ela chorando lá, irritada, cansada ou, enfim, que é fome, porque ela não está comendo bem durante o dia. Então, são mil fatores que podem atrapalhar o sono, que às vezes a pessoa não entende isso e acha que deixar chorando vai resolver, ou enfim, algum outro método, né, que não vai resolver se você não ver os outros pilares né, que ajudam o sono, a criança a ter um sono de qualidade. Quanto a deixar chorando especificamente, eu pessoalmente sou contra, tá? E você deixou bem claro que não é isso que significa a consultoria do sono, Não. mas tem vários estudos que apontam que prejudica a criança, o desenvolvimento do sistema nervoso, prejudica a segurança da criança, ela ficar chorando sozinha. Realmente não, para mim, André, não é uma alternativa.
Uhum. Gente, Não, quem eu tiver também, pergunta pode ir fazendo. não, eu também Pode nem falar, Gabriela, faço, estou vendo você. tá, não, eu também nem faço o método da extinção que a gente fala, né, que é botar a criança lá, deixar chorando até ela adormecer sozinha, sem entrar no quarto nem nada, isso eu nem uso também. Legal. Deixa eu ver a pergunta da Monique aqui. Monique falou: Minha filha, 1 ano e 6 meses, dormia muito bem. Só acordava 2 vezes à noite, agora acorda de hora em hora. O que fazer? Tira 2 sonecas e se alimenta bem. Então, nessa idade, 1 ano e meio, às vezes ela já está trocando para uma soneca só depois do almoço. Geralmente acontece entre 15 e 18 meses. Então pode ser que ela esteja dormindo muito, digamos assim, né, durante o dia, e aí à noite ela não está com a pressão do sono muito boa para ela conseguir dormir a noite toda. Então pode ser isso também, de que ela tá, digamos assim, roubando o sono da noite, entendeu? Entendi. Seria mais ou menos quanto tempo essa soneca ali com 1 ano e meio? Ou não tem um tempo médio? Por volta de 2 horas, 2 horas e meia, logo depois do almoço. E aí depois a criança tem esse tempinho à tarde para gastar energia e ficar com sono para hora da cama, entendeu? Essa soneca tem que ser logo depois do almoço, justamente para ela não ficar muito perto da hora da cama, porque também, né, se a criança dormir, sei lá, das 4 às 6 da tarde, aí obviamente ela não vai conseguir dormir às 8h30, entendeu? Entendi. Tá. Então tem Gabriela, que ter o tudo meu bem filho Miguel, balanceado. tá? O meu filho Miguel, ele está com 5 anos. Ele, a gente trouxe ele para a cama quando ele era pequenininho. E aí quando foi com 3 anos, ele começou a dormir na cama dele. E aí eu e a Bárbara, mãe dele, divorciamos e ele passou por um momento de estresse e a gente acabou trazendo ele para a cama de volta. E agora a gente vai fazer o processo de colocar ele na cama dele. Então, para quem tem esses filhos maiores que dormem com os pais, qual é o processo? O que que você recomenda? Como que a gente faz para colocar a criança para dormir no quarto dela, na cama dela? Fala um pouco sobre isso. Tá. Bom, primeiro tem que dar um tempo aí para ela se acostumar com toda essa ideia, né? Querendo ou não, a criança sente, né? A gente também avalia tudo isso, né? Essa questão emocional da criança. Então, assim, vê se ele já entendeu, se ele tá bem emocionalmente, né? Para ele ficar sozinho no quarto dele. É, isso também isso também seria como é que fala, uma decisão sua, né? Do pai, da mãe, enfim. Conversa bem com a criança sobre isso. E aí, o método, digamos assim, que eu geralmente indico seria levar a criança para o quarto dela. é, Você coloca um colchão do lado da cama dela, por exemplo, e aí você, aos pouquinhos, a cada 2, 3 dias, você vai afastando esse colchão da caminha dele. E aí depois vai conversando com a criança, tudo que, né, depois você vai sair do quarto, o papai não vai mais dormir lá, o papai tem o quarto dele, você tem o seu quarto, como que é o nome dele mesmo? Miguel? Miguel. Miguel. Então, assim, né, conversar sobre isso durante o dia com ele, se possível diariamente, assim, para a criança realmente entender, ficar, assim, se sentir seguro, né, confiante com toda aquela situação e tentar fazer isso, né, de ir afastando o colchão até que um dia você não dorme mais lá, mas é muito importante ir conversando com a criança sobre isso e também você pode tentar fazer com que ele se anime mais, digamos assim, com o quarto dele. Então você pode, vamos comprar um cobertor novo para o seu quarto novo, sabe? Vamos, sei lá, mudar sua cama. Às vezes quando troca, né, o berço para cama nova, por exemplo, uma criança menorzinha, vamos pintar o quarto, enfim, fazer alguma coisa diferente para que a criança se anime com esse novo ambiente de sono dele, entendeu? Entendi. E, naturalmente, nesse processo é importante que ele participe, né, das decisões, da cor Sim, da sim. parede e tudo mais, né? Sim. Sair com ele para comprar alguma coisa que ele goste, né, pro quarto, enfim. Dá para fazer com essa idade, como eles já entendem bastante, dá para fazer 1000 atividades, né, que para ele realmente entender, né, que ele vai ter o quartinho dele, ele vai dormir lá, você, né, o papai vai dormir no quarto dele, é, enfim, várias coisas que dá para ir conversando com ele sobre isso, né? Legal, legal. Ô, Gabriel, e quais são normalmente os mitos? O que que as pessoas acham que é e que não tem nada a ver?
Então, o que que as pessoas acreditam que funciona, que não funciona? Existem alguns mitos nessa área ou não? Do treinamento de sono em si ou no geral? De colocar a criança para dormir, mais uma consultoria mesmo. Acho que isso que eu comentei, né? De tipo, já tentei de tudo e já deixei chorando também e não funcionou, né? Mas isso, só o deixar chorar lá sozinho não vai resolver, né? Muita gente acha que é isso e não vai resolver mesmo. Outro mito, isso de deixar a criança o dia todo acordada para ver se ela vai dormir bem a noite inteira, né? Isso também não acontece. Muito pelo contrário, né? Se uma criança fica super cansada, ela fica super estimulada, agitada, irritada, manhosa, cai mais e se machuca mais, enfim, né? Faz mais birra, faz mais birra e tudo mais. E aí isso também vai atrapalhar o sono noturno, né? Que mais? Um outro mito? De dar mamadeira antes de dormir, para ver se dorme melhor. Tem muitos, né? É, verdade. Gente, a gente está encerrando aqui o nosso papo. Eu estou conversando com a Gabriela. Se você tiver perguntas para deixar, pode deixar. E, Gabriela, eu vou te fazer uma última pergunta. Eu sou Sim. um cara formado em engenharia, então eu sou meio metódico com algumas coisas. Uhum. Me diz uma coisa, eu que gosto de número, quanto tempo é bom que o meu filho durma? Mais ou menos de que horas que é bom eu colocar o meu filho para dormir? Depende da rotina de cada um, isso impacta no desenvolvimento, no crescimento da criança. Fala um pouco sobre isso de fase a fase ali. Tá, isso também existe uma média, né? Mas que nem eu te falei, toda criança é única, cada uma tem sua necessidade de sono, né? Mas geralmente a gente indica assim, de 10 a 12 horas de sono noturno. E se a criança ainda fizer soneca, né? Aí antes dos 3 anos, também seria algumas horinhas a mais aí de sono, contando em 24 horas, né? Então você comentou que ele dormia acho que 7, 7 e meia, né? Isso é um Isso. horário bom porque, assim, o nosso pico de produção de melatonina, né, que é o hormônio do sono, ele acontece algumas horas depois do pôr do sol. Então, independente da rotina dos pais e tudo, é muito importante que a criança vá para a cama muito cedo, realmente, né? Porque o sol se põe igual para todo mundo. Então, o pico de produção da melatonina, né, acontece algumas horas depois do pôr do sol, e aí ele precisa ir para a cama para ele ter essas horas, né, de 10 a 12 horas de sono, para ele conseguir assimilar tudo que ele aprendeu durante o dia, para fixar a memória, né, isso, um sono de qualidade melhora a concentração da criança, durante o sono que a gente faz todos os reparos físicos do corpo, né, enfim, o hormônio do crescimento, tudo isso acontece durante o sono. Então é muito importante que a criança tenha muitas horas de sono, assim, adequadas, né, para a idade dela, para todas essas funções acontecerem durante o sono, né, durante a noite. Legal, legal. Eu lembro uma palestra que eu estava assistindo de um nutricionista, não era nem falando sobre criança. Ele dizendo que o sono é um milagre. A Sim, gente com se certeza. arrebenta todo durante o dia e durante o sono recupera e dá importância da gente valorizar esse período pela nossa saúde e, naturalmente, as crianças ainda mais que estão em Sim, crescimento, em desenvolvimento. sim, pleno desenvolvimento e crescimento, né? Por isso que é importante elas dormirem bem, dormirem às horas adequadas. E o que muita gente acha também é que fala assim, meu filho vai dormir, sei lá, às 10 e acorda às 6, por exemplo. Ela tá faltando algumas horas de sono aí, 2 horas, por exemplo. 2, 3 horas. 2 horas não é muita coisa, né? Mas se você for fazer a conta, são 2 horas vezes 7 dias na semana. Então já são 14. 14 vezes 4, entendeu? E quando você vê no final de um mês, já são muitas horas de privação de sono que isso pode impactar a criança, né? A longo prazo aí é muita hora perdida de sono, digamos assim, né? Entendi. Legal. Deixa eu ver aqui, subiu mais uma pergunta da Raquel. Como manter uma rotina de sono com as crianças nesse tempo que estamos passando? Minha filha dormia próximo das 9 horas, agora quer dormir depois das 22. Ela tem 2 anos e meio. Então,
Aqui em casa também, então, ele também tá indo dormir um pouquinho mais tarde, mas uma meia hora mais tarde, acordando uma meia hora mais tarde também. Eu acho que 2 anos e meio tem todo um salto de desenvolvimento, 2 aninhos, né? Um salto de desenvolvimento que eles já estão falando mais, eles já estão mais espertos, mais ligados em tudo. Então, ela tá vendo, né, que o papai e a mamãe tá aí em casa o tempo todo e depois eles vão, sei lá, assistir um filme enquanto ela vai dormir. Eles entendem, né? Então, ela tá sabendo que tá todo mundo aí, que ela quer participar. Então, é complicado mesmo. Uhum. E isso talvez também dá uma olhada na rotina dela, né? Porque às vezes ela tá dormindo mais durante a tarde, por exemplo, fazendo essa sonequinha um pouco mais longa, porque a mãe tá lá junto, enfim. E aí isso acaba empurrando a hora da cama para mais tarde também, né? Entendi. Legal. Não tem, não é de criança não, mas qual seria um horário bom para adulto dormir, Gabriela? Ou tu não sabe? Só de curioso mesmo. Não, pra gente, assim, a gente precisa de 8 horas de sono noturno, mais ou menos. Então, se você sempre vai dormir, sei lá, às 10 e acorda às 6, tá ok, entendeu? Tipo assim, eu tenho que acordar às 6 porque eu vou trabalhar às 7, 7 e meia. Então, geralmente seria bom que você fosse para a cama às 10, por exemplo. Meio que fazer essa conta, né? Do Ótimo. horário que você tem que acordar, então ver o horário que você tem que ir para a cama para ter essas 8 horas de sono. É. O segredo é a hora de deitar, né? Não a hora de Isso, é. levantar. Aham. A Carol perguntou aqui, ó. Ah, não peguei o início da live. Uma dica para mamãe de recém-nascido. A Carol é a esposa do meu irmão Márcio e está aí Ah, grávida tá. de 4 meses. Qual a dica que você tem para Carol? Ah, tá, não nasceu ainda. Não, mas ela já está querendo se preparar. Sim, sim. É, Então, o recém-nascido, ele tem ainda uma necessidade maior, né, de horas de sono, então ele basicamente aguenta uma horinha acordado só, que é o tempo de mamar, trocar a fralda e ele já vai dormir de novo, né, tirar uma sonequinha, nem que seja de meia hora, né, o sono deles ainda é muito, eles ainda não têm um padrão de sono, né, é tudo meio desregulado mesmo, então é normal ele tirar uma sonequinha de meia hora, depois de 1 hora e meia, mas o importante para ela ficar de olho é não deixar ele passar de mais de uma hora acordado, porque senão ele vai ficar irritado, isso vai atrapalhar a próxima soneca, ele vai ficar com dificuldade de pegar no sono, né? Então, realmente não tem uma rotina fixa, né, para essa idade, muito rígida, mas seria importante ela não deixar ele passar de uma hora acordado. Legal, tá bom. A Ana perguntou aqui, ó. Minha bebê tem 1 ano, acorda umas 5, 6 vezes por noite. O que que você Ixi, tem para dizer para Ana que está aperreada aí? Eu é, sei como é isso. então, tem que ver a rotina, né? Eu sempre começo pela rotina, quantas horas essa criança está dormindo durante o dia. É, 1 aninho, né? Seriam duas sonecas ainda. Mas tem que ver a rotina primeiro. E segundo, eu teria que saber o que ele faz quando ele acorda. Ele pede para mamar, ele só pede colo, ele pede a presença dos pais, o que que ele precisa. E se for esses despertares de, por exemplo, 5, 6 vezes, né, sei lá, de hora em hora ou a cada 2 horas, significa que a criança, geralmente significa que a criança não sabe conectar um ciclo de sono ao outro, que nem eu estava explicando sobre o despertar leve, né, que aí ele não sabe conectar um ciclo ao outro, e aí ele pede essa ajuda para voltar a dormir, que é colo, peito, mamadeira, chupeta, ou enfim, só a presença da mãe lá do lado. Então, realmente, né, avaliar Ó, toda a rotina e depois ver o que que ela precisa para voltar a dormir. ela respondeu aqui, ó. Ela disse que o bebê dela não dorme durante o dia. Essa de 1 aninho? A Ana, né? Isso, a Ana que tem o bebê de 1 ano, que acorda 5, 6 vezes por noite. Então, aí acho que seria isso mesmo, né? Essa criança está privada de sono, então isso forma uma bola de neve. Então ela não dorme, aí ela dorme mal durante a noite, aí no dia seguinte ela está cansada porque ela não dormiu bem à noite, né? Então ela fica irritada, agitada, ela fica com o cortisol, que é o hormônio do estresse, né, elevado no organismo. Então vira uma bola de neve, né? E aí ela vai continuar dormindo mal mesmo. Então seria
para esse caso da Ana, seria tirar uma, duas sonequinhas? Duas Você tinha sonecas, é falado? um ano, duas sonecas, uma de manhã, uma tarde, de mais ou menos uma hora e meia, uma hora e meia, cada uma. A segunda logo depois do almoço, para não ficar próximo ali do horário da noite já, né? Quando são duas sonecas, ainda como é que fala, deixar uma coisa mais equilibrada durante o dia, umas 12 horas que ela fica acordada, né, assim, no período do dia, digamos assim. Então, uma de manhã, algumas horas depois que ela acorda, e a segunda, umas 4, 5 horas depois que ela acordou da segunda soneca. Legal. Ó, a Aninha comentou: minha filha tem 2 anos, ela dorme bem, porém ela tem um sono muito agitado, mexe muito. É normal? 2 aninhos? É. Assim, tem algumas condições de saúde, né, que aí eu não avalio, não diagnostico nada, porque eu não sou da área da saúde, isso teria que ver com o pediatra, né, porque tem, assim, a síndrome das pernas inquietas, tem sonambulismo, tem terror noturno, várias coisas que são condições de saúde mesmo, que aí não tem a ver com só, assim, comportamento, né, rotina e tudo mais. Mas acho que também é normal, nessa idade eles estão passando por um salto de desenvolvimento, né? Eles já estão falando mais, correndo, né? Andando bem. Então, muita coisa acontece no cérebro e, como você sabe, o nosso cérebro ele continua ativo enquanto a gente está dormindo, né? Então, o nosso corpo ele fica assim parado, digamos assim, né, no mesmo lugar, mas o cérebro está a mil, então ela pode estar sonhando, pode estar acontecendo mil coisas lá enquanto ela dorme, entendeu? Entendi. O gasto de energia do cérebro durante a noite é quase que o mesmo durante o dia. O funcionamento Então. dele é quase que a mesma coisa. Uhum. E é Então, Aninha, tá aquilo. tranquilo para você, viu? Se tá dormindo bem, tá bom. É, tá dormindo bem, tá tranquilo. Você ia falando, Gabriela, pode falar. Não, é o que a gente estava comentando antes, né? Tudo acontece durante o sono, então o cérebro está assimilando tudo que ela aprendeu durante o dia, as palavras novas, tudo que ela está lembrando, o cérebro está lembrando do que aconteceu, entendeu? Então ele realmente está processando muita coisa, né? Fixando a memória, assimilando tudo que ela aprendeu, enfim. Legal. Gabriela, para quem quiser te seguir, qual que é o seu Instagram? Fala aí para o pessoal poder te É, achar. consultoria do sono infantil, bem fácil. Consultoria do sono infantil. Ah, Isso. legal. Então, gente, quem quiser saber mais, a Gabriela trabalha ali com um atendimento de crianças até 6 anos, não é isso, Gabriela? Isso, é. E é tudo 6? online. Aham. Tá, E é tudo online, tá, tudo então. online. Quem quiser, pode falar. Não, pode ser de qualquer lugar do país que dá certo. Tá, quem quiser saber mais, segue o perfil da Gabriela lá. Naturalmente que antes de convidá-la para fazer a live, eu fui lá no perfil dela, dei uma olhada, muito legal. Tem conteúdo Obrigada. bacana lá também. Vai lá, segue ela. Tenho certeza que ela pode de alguma maneira contribuir com você. Gabriela, muito obrigado pela sua Obrigada a você disponibilidade. pelo Você está aí convite. com você tá aí com seu filho. Brigadão por ter participado, por ter contribuído. Tenho certeza que agregou na vida de muitas mães aqui. Beleza? Então tá bom. Obrigada pelo convite. Valeu, Gabriela. Fica na paz. Deus abençoe você. Tchau. Tchau. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Então, se você quiser conteúdo exclusivo, tem lá no Telegram, vai lá na minha bio. Se você quiser participar da série Forjando Filhos para a Vida, vai entrar no ar semana que vem. O link está lá na bio também. Se você quiser, segue a Gabriela, vai lá. E essa live vai ficar aqui por 24 horas para você assistir. Quiser mandar para alguma mãe que está com dificuldade ali da criança dormir, estiver passando por algum momento mais difícil, então manda para ela. E amanhã, de 8 horas da noite, eu estou aqui de novo. Amanhã eu vou trazer um tema que foi pedido por uma mãe, que ela está passando por um momento que o priminho está batendo muito no filho dela. Os dois têm ali 2 anos e meio. Então amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como lidar, o que ensinar para a criança nesses momentos. A criança revida, não revida, defende, não defende, como é que faz, qual o melhor para a criança e qual o impacto no desenvolvimento da criança. Valeu, gente. Fica na paz. Até amanhã, de 8 horas da noite. Tchau.